Um ano depois de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, o ministro Dias Toffoli acumula no seu gabinete, no STF, dezenas de processos derivados de sua decisão que abriu um ciclo de recursos no âmbito da Operação Lava Jato. Das 46 petições em tramitação no gabinete de Toffoli, 24 estão ligadas ao processo da Lava Jato. Na lista de petições está, por exemplo, o processo no qual Toffoli anulou todos os procedimentos e investigações envolvendo Marcelo Odebrecht. Com isso, outros alvos da operação usam a decisão que beneficiou Marcelo Odebrecht em seu favor. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente acompanha aqui então o efeito Dias Toffoli, né? Com essa decisão do ministro de anular as provas. Isso acaba gerando aí uma avalanche de pedidos de outros delatores aí da Operação Lava Jato, muitos deles que integram a lista de ex-executivos da empreiteira da Odebrecht e pedem, claro, tanto a suspensão das colaborações, mas também, Silvio, a devolução das multas, embarcando aí, pegando uma carona nessa série de decisões aí do ministro Dias Toffoli de anular decisões da Lava Jato. Muito boa noite. Se vale para um, vale para todos, né? Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Meu irmão Augusto, Piotr, parceiro. Boa noite para quem nos acompanha. Vamos lá. Dias Toffoli foi o grande exterminador da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É verdade que parte da destruição da Lava Jato no tribunal, na mais alta corte do país, começou com Ricardo Lewandowski. Mas Dias Toffoli herdou boa parte e fez e executou o serviço, sobretudo em alguns pontos. Primeiro, em relação ao Odebrecht. Ele mandou destruir, lá na Suíça, estava hospedado em Genebra, um software chamado Drozes e um segundo chamado MyWebDay e MyWebDayB, que era algo interligado. Nesses softwares, nessas plataformas, doleiros, funcionários da empresa envolvidos num propinoduto, o maior que o Brasil já viu, e envolvendo especificamente transações da Odebrecht, foram destruídos. Destruídos numa foto célebre que nós exibimos várias vezes, sempre que tentamos contar como a Lava Jato foi dilapidada. Foram destruídos a broca por uma furadeira de mesa, terabytes. Eram os arquivos onde o Brasil descobriu quem era amante, a coxa, a narizinho, quem era o nervosinho, quem era... Posso trazer aqui uma fila de codinomes. Eram os codinomes da turma da propina. Pois bem, e principalmente o amigo do amigo de meu pai, ainda com uma pitadinha, né, de sotaque. O amigo do amigo de meu pai, a família Odebrecht, Marcelo é baiano, era Dias Toffoli. Ele mandou destruir a prova que talvez ali... temos a imagem. Essa imagem será eternizada. Essa foi a furadeira que destruiu em Genebra todos os arquivos da Odebrecht. O Departamento de Obras Estruturadas. Vejam vocês que nome bonito para falar de propina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Operação Spoofing. Era a Vaza Jato. Foi a partir da Vaza Jato que também os procuradores, a Força Tarefa de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, foram enredados, sofreram consequências políticas depois, mas principalmente sofreram sanções administrativas. Vamos a elas. O que aconteceu na Vaza Jato? Aquelas supostas conversas, poxa, por que supostas? Porque jamais foram periciadas, jamais houve amplo direito de defesa e do contraditório, portanto, mas foram tomadas como verídicas provas colhidas por fruto de crime, por meio de hackeamento, de pirataria virtual. Um hacker diz ter capturado essas conversas, o Supremo aceitou isso como verdade e anulou provas em relação à Odebrecht. A partir da Odebrecht, a JBS levantou o braço e falou, eu também quero. Outras empreiteiras disseram, eu também quero. E quem teve acesso teve todo o processo anulado, principalmente, e finalizo, Paula, como você bem trouxe, as multas, os acordos de leniência, que é a ponta. Era a última coisa que restava. Era a confissão de culpa. Isso aconteceu no Brasil.
essas empreiteiras, como não tem Dias Toffoli lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, elas vão continuar pagando. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, no início do ano, então, o ministro Dias Toffoli, numa canetada, anulou, né, as provas em favor do empresário Marcelo Odebrecht. E só para trazer aqui mais uma informação para acrescentar, na última sexta-feira, dia 6 de setembro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Dias Toffoli, então, de anular todas as provas da Lava Jato contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht, ou seja, foi referendada essa decisão pela segunda turma do Supremo. 3-2, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Ana, querida, Silvio. Só teve um entendimento do ministro Nunes Marques, que ele fez uma ressalva dizendo que sim, pela lógica da Lava Jato, que foi entendida pelo Supremo como provas obtidas por forma ilegal, sem o devido processo legal. Olha, o Supremo está preocupado com o devido processo legal neste caso. Mas vamos lá. E também com direito à ampla defesa. Tudo que ele acusa que a vara de Curitiba não teria feito na Lava Jato, embora esta decisão tenha sido referendada lá no Tribunal Regional de Porto Alegre e também no STJ, em alguns casos também pelo Supremo. De repente mudou tudo. Mas o ministro Nunes Marques disse que não reconhecia mais a validade daquilo tudo que aconteceu, ou seja, as penas impostas por aquela condenação, mas discordou da decisão de encerrar as investigações sobre a Odebrecht. Ele disse o seguinte: reconhecida a validade do acordo de colaboração premiada, não vejo como afastar a sua aptidão para produzir efeitos perante juízo criminal competente e imparcial. Ou seja, em processos em outras cortes de justiça, isso vai continuar. Mas, vamos lá, é inegável que causou um problema imenso ao combate à corrupção no país. E anulou todo aquele trabalho que a sociedade brasileira reconheceu como o terceiro valor brasileiro. O primeiro, obviamente, é a democracia, que também está sob júdice nesse momento. Depois era a estabilização da economia. E o terceiro era o combate à corrupção, valores nacionais. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal foi lá e derrubou. Veio a decisão do Toffoli de devolver, inclusive, as multas, ou seja, os acordos de leniência. E agora, essa decisão que acabou sendo majoritária do Nunes Marques com essa alteração, bom, gera uma série de coisas, mas o que isso quer dizer especificamente? Como isso vai ser interpretado? O que o juiz vai dizer? Ah, a colaboração vale, mas uma série de coisas que vem do processo lá de Curitiba não vale. Ou seja, isso é o terreno fértil para advogados bem pagos simplesmente empurrarem com a barriga, além do que as empresas começam a ter direito agora e todas vão pedir a mesma coisa. É previsível que isso fosse acontecer.